Fala, minhas nobres pessoas, aqui é o Niles, estamos de volta hoje com mais um vídeo e dessa vez analisando fanfics. Pois é, mais uma vez a gente vai adentrar aqui ao Wattpad e ler essas pérolas que as pessoas escrevem. Eu descobri uma história aqui que está no top 100 da categoria traição. O título é Bandido Também Ama. Vamos ler a sinopse então? Vamos lá. Eu nunca me imaginei com você. Hoje eu não me imagino sem você. Eu acho interessante a forma como essas autoras imaginam a utilidade do campo de sinopse. O que antes era pra ser uma descrição da história, né, e pra dar uma ideia do que vai acontecer, virou agora um campo genérico onde você coloca um monte de frases bonitinhas pra chamar a atenção do público. Mas o mundo do Wattpad, né, é um mundo diferente. A gente tem que levar isso também em consideração. Aqui a gente tem que ter uma noção de que as coisas não são utilizadas da mesma maneira, tal qual foram designadas. Mas ok, né? Então vamos adentrar aqui a história. Vamos lá, capítulo 1. Pera aí, esse aqui é o capítulo 1. Pera aí. Esse aqui é o capítulo 1, então eu imagino que seja a primeira trama da história. É a sequência de eventos que vão ali compor o primeiro capítulo da história. O primeiro arco, vamos dizer assim. Mas aqui no caso, o capítulo 1 é um capítulo para apresentar personagens. Não é mais fácil criar um capítulo extra, tipo de apresentação? Tá tudo bem, né? Hannah Mendes Maia, 18 anos. Ok. Esses aqui são os personagens que vão estar presentes na história. De boa. Maicon Rodrigues. Deixa eu alterar essa porra aqui. Pronto, acho melhor assim. Agora vai ficar uma coisa mais completinha. Maicon Rodrigues, vulgo MR, 29 anos. Entendi. Cauê Mendes Maia, vulgo Maia, 22 anos. Priscila Silva, fiel do MR, 19 anos. Assim, eu não sei se essas pessoas aqui que estão presentes, elas aceitaram tá sendo expostas assim a essa história, mas eu vou acreditar que sim. Isso aqui é uma página pública, né, da internet, então eu presumo eu, que eu posso simplesmente utilizar a imagem dessas pessoas aqui. Do contrário, me processo. Mas assim, a minha única crítica que eu tenho com essas histórias é que algumas vezes elas se propõem a narrar eventos que se passam, por exemplo, no Complexo do Alemão, na favela da Rocinha, e eles colocam personagens que não tem nada a ver com as características de alguém que possivelmente moraria naquelas terras. Como, por exemplo, vou narrar uma história no Complexo da Rocinha, sei lá, vou colocar uma pessoa que mora no Complexo do Alemão, aí coloca uma pessoa que parece que tá saindo do apartamento e mora lá no Leblon. Mas aqui no caso, é uma história que se passa no ponto de vista de uma pessoa que está conhecendo alguém que vive no crime. Aí no caso, se é uma pessoa que passa uma vida no crime, pode ser uma pessoa de qualquer terra. Então eu imagino aqui que, né, possa ser uma história ambientada em uma cidade grande, por exemplo. Então aqui eu vou perdoar o fato de todo mundo ser branco. Se bem que tem uma mulher negra, né, mas ok. Tá. Antes de iniciarem a história, vou avisar que o início da história foi em 2020 e que foi o meu primeiro livro. Não me orgulho do roteiro, pois eu não tinha muita... Ai, meu Deus do céu. Pois eu não tinha muita noção de como começar um livro. Só comecei, já que tudo é um começo. Não tenho um roteiro bom, na minha opinião, mas sou eternamente grata a todos que contribuem com a minha história e com o meu esforço. A autoestima tá como, né? A autoestima tá top aqui. A pessoa já inicia a história pedindo desculpa. A pessoa já inicia a história lamentando aquilo que ela escreveu. Aí eu fico imaginando qual vai ser a qualidade daquilo dali que eu tô lendo. Mas ok, né? Não é nada fácil lidar com comentários ruins, e não é fácil criar um roteiro e calcular tudo. De fato, eu concordo plenamente. Criar um roteiro é uma coisa complicada. Aí o pessoal fica falando, roteirista é vagabundo, pessoa que gosta de trabalhar escrevendo livro, é uma pessoa que não trabalha, é uma pessoa vagabunda. As pessoas geralmente abrem tanto a boca pra falar mal daqueles que vivem da escrita, mas pode ver que ao mesmo tempo são as primeiras que, quando tem algum trabalho escolar pra fazer, copiam tudo da internet porque tem preguiça de desenvolver um texto decente. Quando vai fazer um TCC, começa a fazer terapia porque não aguenta o trabalho, mal leem um livro e não levam em consideração o suor que o autor teve pra escrever aquela história. Mas aqui a gente tá falando também de uma história do Wattpad, né? Então eu não sei muito bem se a gente tá representando os escritores aqui da maneira devida. Mas eu gostaria, assim, de deixar esse detalhe no ar aí pra vocês refletirem. Então beleza, capítulo 1 aqui, apresentação de personagens. Vamos então pro capítulo 2, onde eu presumo né, a história vai começar de fato. Antes de iniciarem, me ajudem a recuperar os seguidores do Insta. Gente, quero ser influenciadora, mas não tenho seguidores o suficiente. Tudo a ver com a história, né? Eu imagino. Hannah, aleluia! 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 Uma pessoa que coloca o nome da personagem no começo da história pra contextualizar que vai ser narrada do ponto de vista daquela personagem.
E não uma pessoa que fica colocando, Hana on, Hana aqui, Hana não sei o que. Era disso que eu estava precisando, era disso. Ótimas sinalizações, né, sobre a história que vai estar sendo narrada. Aleluia, amei. Hoje era sexta-feira. Eu esqueci de comentar, mas assim, eu acho que a menina virou o Marty McFly, porque hoje era, pelo amor de Deus, essa menina tá voltando no tempo, o que tá acontecendo? E acordei às 6h30 da manhã, morrendo de cólica e não consegui mais dormir. Horas depois, finalmente me levantei da cama e decidi comer algo. Peguei um pão presunto e mussarela e fiz um sanduíche, peguei um suco e lanchei. Um pão presunto? O que é um pão presunto? Um pão presunto é um pão feito de presunto, né? Eu imagino. Tudo bem, eu não conheço esse pão, mas tudo bem, vou fingir que existe. Após lavar as louças, subi pra tomar um banho e ir ver a Duda, pois tinha prometido passar o dia com ela depois que eu voltasse de Minas Gerais. Eu viajei pra lá, onde eu nasci, e fiquei 1 mês e meio por lá. Nasci em Minas, mas meu pai, antes de morrer, me vendeu pra um traficante de lá e eu e minha mãe e meu irmão, Cauê, fugimos pro Rio. Olha essa frase. E eu e minha mãe e meu irmão. E eu e minha mãe e meu irmão. E eu e minha mãe e meu irmão. Como sempre, o burro na frente da carroça. Uma coisa que vocês deveriam aprender pra vocês não cometerem erros como esse é que você nunca coloca no começo de uma sucessão de apresentação de personagens. Aqui no caso, o certo seria minha mãe, meu irmão e eu. O eu fica no último. Você não pode colocar no começo. Mas tudo bem, né? Mas depois de alguns anos, ele e seus 2 aliados morreram por estupro. Algo que nenhum bandido aceita em morro algum. Então, você percebe os detalhes que ela coloca na história aqui, eles não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ainda assim, ela coloca esse conector, que é o mas, né, como se desse uma ideia de que essas coisas tivessem conexão um detalhe com o outro. Minha mãe, meu irmão e eu fugimos pro Rio, mas depois de alguns anos, ele e seus aliados morreram por estupro. Ele quem? Seu irmão e quem? Tipo... Você tá falando do seu irmão, no caso, ou alguns amigos que ele tinha? Não sei o que você tá falando. Ou foi seu pai, seu irmão? Ou foi algum bandido que você conheceu? Ou foi... Quem são esses personagens que você tá se referindo a eles e seus 2 aliados? Quem você tá falando aqui, porra? Mas ok, né? Minutos depois, coloco uns shorts e uma blusa regata, penteio o meu cabelo molhado e nem me importo em sair com ele molhado mesmo. Fazia muito tempo que eu não andava pelas ruas do morro. Algumas coisas mudaram por aqui. O dono do morro até saiu da cadeia quando eu viajei pra Minas. Na época em que eu viajei, ele estava preso por mais ou menos uns 7 anos e meio. E nós moramos aqui no Chapadão tem quase uns 4 anos na época em que nós mudamos pro Rio. Não viemos diretamente pro Chapadão, uns anos depois mudamos pra cá. Faz quase uma década, 10 anos. É porque eu imagino que as pessoas do Wattpad, né, que lê esse tipo de coisa, elas não sabem o que significa uma década, né? Mas tudo bem. Que nós moramos aqui no Rio de Janeiro. Eu não entendi nada dessa última frase que ela disse. Vamos lá. Estou preso, e nós moramos aqui no Chapadão tem quase uns 4 anos na época em que nós mudamos pro Rio. Nossa senhora, a pontuação aqui tá completamente confusa, cara, não tô entendendo nada. Cheguei na porta da casa de Duda e bati algumas vezes, e de repente um homem alto e bonito abre a porta. Oi, Duda tá aí? Prometi que vinha ver ela. Tá sim, mas quem é tu? Sou a Hana, e você quem é? MR, dono do Chapadão. Ah, entendi. Você pode me deixar entrar agora? Sou melhor amiga da Duda. Voltei de viagem e quero passar o dia com ela. Vim matar a saudade. Dei um sorriso falso e ele me dá espaço pra passar pela porta e eu entro. Acabou o capítulo? Mas que porra de capítulo é esse? A preguiça de desenvolver uma história é tão grande que a pessoa mal escreve 5 parágrafos e já pula pro próximo capítulo. Mais uma vez tenho que perguntar se a pessoa que escreve isso tem alguma ideia do que significa um capítulo. Capítulo não é nome não, minha filha. Capítulo é uma demarcação da história que denota o começo e o fim de uma trama. Ou será que a trama dessa história era apenas uma viagem dela indo à casa da Duda? Tá bom, né? Então estamos aqui no capítulo 3. Cara, eu mal iniciei essa história e já tô aqui, cara. Eu tô impressionado com isso. Vamos lá, ponto de vista de novo de Hana. Entrei na casa da Duda e subi pro quarto dela, porque pelo que eu achei, provavelmente ela estaria lá. Ai, ai, viada, que saudades! Gritei pulando no colo dela e abraçando a mesma. A mesma. Quem é a mesma? Quem é a mesma? Me fala, quem é a mesma? Que personagem é essa aí? Ela não foi... A mesma não foi apresentada lá no capítulo 1, na apresentação de personagens. Eu não vi ela lá. Então quem é essa mesma aí? Você tem que introduzir ela, cara. Essa mesma que aparece tudo quanto é canto. Quem é essa mesma, esse mesmo que os autores gostam tanto de usar, cara?
Quem são essas pessoas? Esse dia eu ouvi o mesmo no elevador, mano. Colocaram até uma placa lá falando pra gente tomar cuidado com ele. Aí assim, eu fico em dúvida, quem é essa pessoa? Essa mesma e esse mesmo aí? Porque todo mundo fala sobre ele, todo mundo deve ser uma pessoa bastante importante, deve ser uma pessoa perigosa. Eu também tava com saudade sua. Bora no baile hoje pra comemorar sua chegada no Rio de novo? Disse toda sorridente. Sério, Duda? Disse fazendo uma cara de preguiça e me sentando na cama da mesa. Ai, cara, essa história quer me matar, pelo amor de Deus. Quem é essa mesma, cara? Quem é essa mesma, pelo amor de Deus? Vamos, Hannah, por favor, tem mó tempão que não te vejo e queria curtir um baile contigo, pô. Ela disse fazendo uma cara de chateada. Tá bom, eu vou, cacete. Ah, eu te amo, sua vaca! Gritou sorridente, pulando no meu colo e me abraçando. Horas depois, eu estava na casa de Duda me arrumando com ela pra ir no baile. Fiquei pronta alguns minutos depois, só faltava a Duda. Instagram, isso aqui é roupa pra ir na praia, minha filha. Hannah Wicks, tô chata. Minha princesa, meu amor. Pra quê? Só me respondam pra que essa insistência em colocar história de Instagram. Eu sinceramente acho que a vida do adolescente é tão pobre que o apogeu da interação social dele é a experiência de publicar uma foto em uma rede social. Quem é que quer saber o que diabos a personagem colocou no Instagram, minha filha? Alguém realmente lê essas porcaria e fica, caralho, imagina quantas curtidas essa pessoa receberia. Quem é tão fútil a ponto de se preocupar com isso? Mas vamos lá, chegamos no baile e fui pro bar comprar umas bebidas. Duda subiu pro camarote e disse que me esperaria por lá. Assim que pego as bebidas, me viro e esbarro com alguém e a bebida cai na roupa do homem. Não tinha olha do rosto. Não tinha olha, tá, sabe o olha que todo mundo conhece? Então ela não tinha olha do rosto, mas quando eu olhei percebi que era o mesmo garoto que estava na casa de Duda hoje mais cedo. Fudeu. Qual foi, mena? Tá cega é, caralho? Eu não tenho culpa se você parou atrás de mim não, meu filho. Falei fazendo cara de deboche. Vem com deboche pro meu lado não. Mete o pé daqui antes que eu meto a mão na tua cara. Ih, Lei Maria da Penha, eu Lei Maria da Penha, ó. Disse apontando o dedo na minha cara. Mete a mão na minha cara pra tu ver, seu covarde. Acha que tenho medo de você só porque é o dono do morro? E foi assim que Hannah Duarte Pereira da Silva Goldstein foi vendida ao dono do morro. Uma história melhor que Crepúsculo. Ele veio me bater, mas alguém o segurou e quando eu vi, era meu irmão Cauê. Tá louca, Hannah, de ficar peitando o dono do chapadão assim? Disse puto me encarando de braços cruzados. É isso que ele fala? O cara tava prestes a bater na menina. É isso que ele fala, é com isso que ele tá impressionado, é com isso que ele tá preocupado. Meu Deus, que irmão é esse, meu pai do céu? Você tá ligado que eu não tenho medo de vagabundo nenhum e não me rebaixo não. Tô ligado nessa parada, mas você não mora em Minas mais não, Hannah. Qual foi? Ai, Cauê, não me enche. Falei puta, saindo e indo procurar Duda. Acabou o capítulo de novo, meu Deus do céu, cara. Que é isso? Pelo amor de Deus. A pessoa que escreveu isso aqui tá com preguiça de escrever. Eu não vou nem falar nada, vou só pular pro próximo capítulo. Não, eu fico pensando, quantos capítulos tem essa porra? Essa porra tem, ó. Essa porra tem mais de 91 capítulos. Aí você imagina, nossa, a pessoa olha assim e pensa, nossa, essa história deve ter sido muito bem construída. Essa história deve ter umas 500 páginas. Essa história deve, nossa, deve ser algo que a pessoa imaginou por mais de um ano. Mas não, olha o tamanho desse capítulo aqui. A pessoa que escreve essas porra, elas, sei lá, elas não tiveram educação básica de literatura quando elas estavam no fundamental, não? Pra elas entender como é que funciona um capítulo, como é que funciona um arco, como é que funciona um ato. Sei lá, não sabe de nada disso? Onde é que tá a educação brasileira pra esse povo, meu pai do céu? Capítulo 4, Hannah. Eu tava no ódio depois daquele tal de MR me ameaçar. Então fui procurar Duda no camarote e lá estava ela bêbada, garrafa no pescoço de um garoto pretinho, alto e bonito. Lá estava ela bêbada, garrafa. Ela tava bêbada da garrafa. Vocês conhecem esse adjetivo, garrafa? Eu entendo perfeitamente esse estado da Duda, sabe? Porque semana passada eu tava muito garrafa também, cara. Eu tava muito garrafa. Eu acordei de manhã e falei, caralho, cara, nossa senhora, eu nunca me senti assim, eu tô bastante garrafa hoje, bicho. E eu passei o dia desse jeito. Foi difícil, gente, foi complicado. Por um momento eu pensei que ela tava pegando o tal de MR, porque vi ele na casa dela hoje mais cedo. Mas acho que não, porque senão teria me contado. Ela desgrudou do pescoço do menino e veio em minha direção cabaleando e eu ri. Só ela mesmo pra fazer rir depois de um perrengue que eu passei. Ficamos ali bebendo e dançando. Do nada eu senti uma mão na minha cintura. Olhei e tinha um garoto lindo. E aí, princesa? Oi, né? Disse dando uma pequena risada.
Qual é teu nome, mina? É Hannah, e o teu? Perguntei dando um gole na minha bebida. Binho, pô. Ele não me deu tempo de dizer mais nada, só me puxou pra mais perto dele, deixando nossos corpos grudados, segurando o meu queixo e me beijando intensamente. Adorei a descrição. Então significa que ele pegou os corpos de você, deixou grudado e enquanto ele fazia isso, ele tava segurando o seu queixo e aí te lascou um beijo intenso, né, no caso. Gente, como é que funciona esse tipo de coisa? Se sou eu fazendo isso, o povo chama a polícia. Não, o cara não fala quase nada. Troca 2 palavras e já chega dando beijo na menina, pelo amor de Deus. Que é isso, gente? Que é isso? Que é isso? Vocês não sabem o que é assédio, não, caralho? Não é assim que funciona, não, gente. Não é assim que funciona, não. Eu só lembro de um vídeo que eu vi na internet há muito tempo. É um programa bem antigo, né? Que o cara, ele ensinava como chegar numa menina, né? Ele chegava... Cara, eu não sei se eu vou conseguir achar. Se eu conseguir achar, eu vou colocar aí no vídeo. Mas ele falava... Gente, não é bem assim que funciona. Tem que criar um espacinho ali entre a gata, entendeu? Ela tá dançando, pô, vai dançar ali do lado dela, mas não toca nela. Não toca nela. Não chega igual um maluco traçando a menina, puxando ela pro seu lado e lascando um beijo, não. Não é assim que funciona, não, cara. Não é assim que funciona, não. Pelo amor de Deus, não faz isso. Não, os caras acham que só porque tá numa balada, todo mundo tá se divertindo, a pessoa, ela tem passe livre pra simplesmente chegar em você e te lascar um chupão no pescoço. Não é assim não, gente. Pelo amor de Deus, calma. Enfim, se eu fizesse isso, rapaz, eu estaria a polícia militar aqui na minha casa. Eu sentia sua língua invadir minha boca e isso era bom demais. Eu não pretendia pegar ninguém nessa festa, mas esse tal de Binho chegou e mudou minhas pretensões e sinceramente não me arrependo de nada. Ele apertava minha cintura de uma forma boa e descia sua mão até minha bunda, mas infelizmente a falta de ar invadiu o nosso beijo e paramos de nos pegar. Vamos colar no barraco? Antes que eu pudesse responder, ouvimos barulhos de tiros. Tomei um susto e todos ficaram procurando a direção de onde vinham os tiros. Fica aqui, mina, vou ver o que pegou lá embaixo, disse ajeitando o fuzil. Esse foi o fuzil mais aleatório que foi introduzido aqui na história, cara. De um minuto pro outro falou que o cara tem um fuzil nas costas. E ela não narrou isso no começo. Tá bom, né? Eu não sabia onde estava Duda. Eu estava encolhida num canto com medo até ouvir gritar meu nome. Aviso, galera, provavelmente vai ter erros ortográficos na fic. Então, por favor, releve, entendeu? Ah, tá, agora você percebeu isso. Ah, não, agora... Se você não tivesse avisado, eu não teria percebido que os erros ortográficos que tava aqui. Chegou um momento, assim, dessas análises que eu faço, né, na fanfic, eu simplesmente relevo. Eu não tô nem aí. Eu não tô... Porque se eu ficar falando aqui o que tá errado, o que não tá, o que a pessoa deveria ter escrito no lugar, eu ficaria o vídeo todo aqui. Então eu simplesmente deixo passar, entendeu? As poucas coisas que eu pontuei aqui são erros, né, que a maioria das pessoas cometem quando vão escrever e passa despercebido que as pessoas pensam que aquilo dali tá certo. Como, por exemplo, a questão do mesmo, da mesmo, literalmente como sinônimo de intensidade, ou o fato de você colocar eu na frente das pessoas que você tá apresentando após uma contagem, né, por exemplo, são erros, assim, que a maioria das pessoas cometem e elas pensam que isso tá ortograficamente aceito, né, no caso. Gramaticamente aceito, né, no caso. Mas não, gente. Não. Vamos... Aqui também é educação nesse canal, entendeu? Mas assim, a pessoa, ela escreveu até agora, tá no capítulo 4. E só agora ela avisa que vai ter erro ortográfico. Só agora ela avisa que tem erros gramaticais aqui. Ninguém vai perceber. Não, imagina. Não. Agora que ela pede pra relevar esse tipo de problema. Não, pode ficar sossegada, minha filha. Nenhuma crítica vai ser tecida sobre sua obra aqui. Vamos lá, capítulo 5, Hannah narrando. Eu ouvia alguém gritar meu nome e quando eu prestei atenção, era a Duda me gritando. Eu olhei pra cara dela que estava abalada e parece que o efeito do álcool tinha passado. Resolvi ir até ela pra saber se estava tudo bem. Duda, o que está acontecendo? Teu irmão, Hannah, ele levou um tiro lá embaixo, disse chorando e gaguejando. Eu não tive reação alguma, só desci as escadas do camarote e fui até o local cheio de gente e tinha um carro tirando meu irmão de lá. Cauê! Gritei vendo meu irmão desmaiado na maca entrando na ambulância. Senti uma mão me puxar e quando eu vi era o tal do MR. Me solta, garoto! Disse chorando e tentando me soltar. Acalma o coração aí, malucona. Se tu for uma puta particular dele, fica sabendo que ele tá no postinho. Puto caralho, tá maluco? O Cauê é meu irmão. Ele fez uma cara de surpreso e deu uma risada. E eu olhei pra ele com ódio e saí correndo dali pra casa sem nem avisar a Duda. Meia hora depois. Cheguei em casa e fui tomar um banho. Tirei a make e nem... Hã? Teu irmão tá indo pro hospital, minha filha, como assim? Você não vai atrás dele? Você não vai, sei lá, chamar um Uber pra ir lá pros cantos dele? Gente, pelo amor... Essa história aqui é narrada em 2020.
2020, gente. Pelo amor de Deus, não é como se a gente estivesse na década de 1960 e a pessoa não pudesse chamar uma motorista de aplicativo ou que a pessoa não pudesse pegar a porra de um ônibus. Se bem que na década de 60 também podia. Mas enfim, não é como se a gente estivesse numa época completamente remota, um século XIX, que a pessoa teria dificuldades pra acompanhar uma outra, né? Pra uma outra cidade, por exemplo. Aqui a pessoa ela tem várias opções pra ela fazer isso. Mas pelo amor de Deus, o irmão dela foi baleado. Tá indo numa maca pro hospital. Uma ambulância pegou ele. E ela simplesmente não vai atrás dele. Coloquei uma blusa regata com uma blusa de frio e uma calça jeans. Prendi meu cabelo que estava molhado. Saí de casa e chamei um Uber, eram quase 4 da manhã. O Uber chegou e eu entrei indo diretamente pro postinho pra ter notícias do meu irmão. Pro postinho, agora você chama o Uber, né? Ok, você teve que ir pra casa, trocar de roupa, fazer todo um fuzuê, pra daí sim você chamar o Uber pra ir atrás do seu irmão, ok. Mas vai pro postinho? Postinho, seu irmão foi baleado, você vai pro postinho, ele vai pro postinho, que porra de atendimento é esse, cara? A menina que escreveu isso, ela sabe os níveis de atenção da saúde do Brasil, ela sabe como é que funciona o SUS, porque, tipo, esse tipo de acontecimento, a pessoa, ela vai pro pronto atendimento, pronto socorro, ela não vai pro postinho do bairro. Hã? O que o postinho vai fazer, cara? O que o postinho vai fazer? Imagina, 4 horas da manhã tem um posto aberto, tem um posto de saúde aberto pra atender um cara que foi baleado lá. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, é foda, gente, a educação brasileira tá no nível assustador, cara, pelo amor de Deus. Minutos depois, entrei no postinho, indo diretamente pra secretaria. Bom dia, eu sou a irmã do Cauê Mendes Maia, posso saber que horas posso ver ele? Olá, senhorita, não podemos liberar mais visitas pra esse rapaz. Um homem veio aqui e disse que não era pra poder liberar mais ninguém além do pessoal que ele trabalha. Quem é esse cara? Quem é esse cara pra poder ordenar aqui que um hospital faz ou não, mano? Não, esse aqui é o universo mais maluco que eu já vi. Esse é o tipo de Brasil ideal, ó. É um posto de saúde que atende pessoas que foram baleadas e ainda por cima, se uma pessoa chegar no hospital e falar que é pra aquele corpo de profissionais não deixar ninguém entrar naquela sala, eles vão e deixam. Que tipo de ambiente é esse, cara? Que tipo de estabelecimento, que tipo de estrutura é essa? Que corpo é esse, cara? Que corpo de trabalhadores é esse que deixa passar uma coisa dessa? Pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, que governo aceitou isso? Obrigada. Filho da puta, vou pra casa desse tal de MR agora. Quero ter notícias do meu irmão e não é ele quem vai me impedir. Vamos então pro último capítulo aqui agora pra gente poder encerrar esse vídeo. Vamos lá. Capítulo 6. Aqui a gente tem uma apresentação de personagem. O Kleber Oliveira Martins, vulgo Binho Clebinho. Ah, então esse é o cara que tava beijando a menina, né? Ok. Ele tem 21 anos. História sendo narrada no ponto de vista da Hannah. Semanas depois. Que preguiça, hein, de falar sobre o que aconteceu. Pelo amor de Deus, tem que pular a semana. Tem que pular a semana do que a pessoa tá com preguiça de narrar. Faziam quase um mês. Pelo amor de Deus, não vou nem comentar isso aqui. Vou simplesmente passar. Faziam quase um mês depois do ocorrido no baile com meu irmão. Ele já estava em casa e tava bem melhor e se recuperando do tiro na barriga. Aquela madrugada, eu fui até a casa do desgraçado do MR tirar satisfações e não deu em nada. Ele não aguentou meus xingamentos por muito tempo e liberou pra eu visitar o Maia. O MR, no caso, ele foi o cara que foi no hospital e disse pra não liberar a visita pro Cauê, porque a profissional lá do hospital não falou nada, simplesmente disse que um cara veio e disse pra não liberar a visita. Como é que ela sabe que é do MR? De onde é que ela tirou essa informação, meu pai do céu? Eu e Binho ficamos mais vezes depois daquela vez no bairro. Ainda não transamos, apesar de ele querer muito, e eu também, mas na maioria das vezes não tô no clima ou tô cuidando do Maia. Mas ele é garoto bom e por pouco tempo nós nos consideramos muito. Esse é o apelido mais bosta que eu já vi, cara. Binho. Binho tinha tanto apelido maneiro pra colocar. Uma coisa que eu tenho que elogiar é que, pelo menos, apesar dessas histórias elas ser ruins, eles colocam uns nomes maneiros. Apesar dos nomes, às vezes, não ter nada a ver com brasileiro, mas pelo menos os nomes são legais. Hannah, por exemplo, é um nome bacana, mas a pessoa vai lá e fala: eu vou criar um personagem chamado Binho. Quem é que leva a sério um personagem chamado Binho, cara? Binho, pelo amor de Deus, isso é nome de criança, maluco. Fazia um bom tempo que eu não dava as caras com o escroto do MR e agradeço a Deus por isso. Binho, fala, minha gata, disse entrando no meu quarto e me dando um selinho demorado. Oi, príncipe, tava com saudades. Eu também, mas essa missão foi de dias e cê tá ligada como essas paradas, né, morena? Disse e eu assenti com a cabeça dando um sorriso fraco. Bora colar nos churras da laje, pô?
Eu e você? Sei não, tô ajudando Maia ainda com esse negócio do tiro. Maia tá benzão já, pô. Tem uma colega minha que eu posso chamar pra ficar aqui com ele, pô. Mó firmeza ela. Tá bom, chama essa tal de sua amiga que eu vou contigo. Mas não prometi voltar tarde, hein? Mas não prometi voltar tarde. Mas não prometi. Mas não prometi, tudo bem. Disse me levantando e ele assentiu com a cabeça, me abraçando por trás e instalando beijos pelo meu ombro. Horas depois, eu já tava pronta pro churrasco da laje, só faltava o corno do Binho chegar. A gente tinha uma amizade colorida maneirinha até, mas nada sério, só pegação mesmo. Status do WhatsApp. Legenda, elas que lutem. Pelo amor de Deus, adolescente, que é isso, cara? Que é isso? Pelo amor de Deus. Ouvi alguém buzinar em frente à minha casa e olhei pela janela. Era o Binho com uma garota que provavelmente seria a amiga dele que vinha cuidar do Maia. Bom, vamos encerrando por aqui, né? São muitos capítulos dessa história, eu imagino que seja uma coisa assim bastante demorada, que precisa da nossa total atenção pra gente poder analisar essa pérola ali que foi escrita por uma pessoa completamente prestigiada entre os escritores nacionais. Mas opiniões gerais sobre aquilo que eu li. Eu achei uma história, eu não vou dizer que é mal escrita, né? Porque aí eu estaria sendo injusto. Estou sendo injusto. Eu fiquei sabendo, vou contar uma fofoca pra vocês aqui, que teve gente no Twitter reclamando da minha pessoa, falando que eu estou fazendo um desserviço pra internet, colocando essas histórias aqui, criticando elas, porque eu não estou sendo justo com as pessoas que não têm dinheiro pra publicar uma obra. Assim, a única coisa que eu tenho pra responder é: vai se fuder, minha filha. Vai se fuder, você que escreve uma porra dessa, quer que eu fale o quê? Você que eu cheguei aqui falando, nossa, que história maneira, que história legal, parabéns, continua o seu trabalho. Não, lamento, mas sua história é uma porcaria, sua história é uma merda. Eu lamento dizer isso, eu lamento dizer. Mas uma história que romantiza relacionamento perigoso, ficar com um traficante, ser leiloada, vendida pra uma pessoa que trabalha com tráfico humano, lamento profundamente, mas se você acha que eu estou sendo injusto criticando essa história aqui, você tem que rever um pouco seus conceitos, minha filha, porque essa história tá completamente no parâmetro de algo que deve ser ridicularizado. Eu vou expor sim, se der pra falar mal, eu falo mesmo. Esse é um tipo de coisa que polui a porra do Wattpad do Spirit Fanfics, porque eu imagino que são sites que eram pra ser uma porta de entrada pra quem quer viver da escrita. Tudo bem, eu imagino que você deve ter escrito isso na sua vontade de ser um escritor também, mas existem coisas, nem tudo são obras maravilhosas. A gente tem que tecer críticas, a gente tem que tecer comentários que visem o crescimento de vocês, entendeu? Então eu lamento assim profundamente se a sua história não tá nos parâmetros de uma história que a gente considera aceitável socialmente. É isso, eu achei uma história com alguns detalhes confusos, né, mas eu resolvi deixar de lado, porque como eu disse no começo, se eu tivesse que narrar tudo aquilo que tava errado, eu teria ficado mais de 1 hora aqui. Mas é isso, muito obrigado por você que assistiu, tenha um bom dia, boa tarde, uma boa noite. Nos vemos no próximo vídeo.